Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui na casa toda quarta-feira. Hoje, nós não vou dar muito recadinho não, Marcelene, que a gente quer ouvir você. Oh, né? Obrigada. Então, hoje quem vai facilitar para a gente é a Marcelene. Ela vai falar onde estão as suas moedas. Reflexão sobre a parábola do semeador. Dos talentos, eu passei. Ah, é dos talentos? Errado, é. Ah, então tá. Então é reflexão sobre os talentos. É, os talentos. Olha lá. Onde estão suas moedas? A parábola dos talentos. Isso. Então nós vamos pedir a espiritualidade que derrame sobre a Marcelene boas energias, que ela possa ter boas palavras, e nós, como ouvintes, que tenhamos a mente e o coração aberto para aprender, né, para levar para a gente aquilo que a Marcelene vai trazer hoje, o nosso aprendizado. Vamos rezar então um Pai Nosso, pedindo a proteção para a Marcelene e para todos nós que estamos aqui nessa quarta-feira com essa chuva maravilhosa, né? Que Deus é Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Olá, boa noite a todos. Grande satisfação, mais uma vez. Nós voltamos nesta casa para poder falar para todos nós, né? Que diz que quem faz a palestra faz para ele mesmo, que está aqui sendo o facilitador, né? Mas enfim, é com grande alegria que mais uma vez retorno a essa casa para poder nós fazermos esse estudo, né? Baseado na parábola dos talentos. E o interessante é que esse estudo já era para ter sido feito no dia 22 de abril, mas infelizmente eu tinha quebrado o pé, ainda estou com o pé quebrado, mas agora eu tenho uma facilidade, assim, já posso ficar locomovendo sem, né, o auxílio de muletas e tal. Mas o importante é que estamos aqui hoje, né, poder falar sobre. É porque era para falar mesmo, né? eu penso dessa forma. Então, bom, hoje a gente vai falar sobre onde estão as suas moedas. Uma reflexão sobre a parábola dos talentos. Desculpa ter falado da parábola do semeador, mas eu fiz uma analogiazinha lá no finalzinho que eu acho que nós vamos entender do porquê dessa confusãozinha aí, né? Quem sabe na próxima vez a gente fala sobre a parábola do semeador. Que, exatamente, o semeador, que está em Mateus aqui, dos talentos, né? Mateus 25, capítulo 14 ao 30. Isso. Tem que aprender isso aqui também de vez em quando. Parábola. A parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Narrativa alegórica que encerra um preceito religioso ou moral, especialmente as encontradas nos evangelhos. Essa fonte aqui é o Hall White, né, para a gente ter um entendimento do que é a parábola antes de adentrar mais especificamente na parábola. Michaelis já fala que é uma narração alegórica que contém algum preceito moral, e ele cita as parábolas do Cristo, né, que ele encerram ensinamentos admiráveis. E essa narrativa alegórica que os dicionários trazem para a gente, eles falam que é uma narrativa baseada em seres humanos, personagens humanos, né? Porque a narrativa também pode ser usada como animais, né, e etc., mas fazendo uma analogia ao ser humano. Aqui não, a parábola, ela especificamente fala sobre nós, seres humanos.
pegando os nossos exemplos, as nossas histórias e trazendo um ensinamento moral baseado nas nossas histórias de vida, certo? E o talento, o que vem a ser o talento? É o substantivo masculino derivado do latim talento, que é um antigo peso e moeda que era usado pelos gregos e pelos romanos. Significa grande e brilhante inteligência, né? Por aqui, ó, a gente já pode ver, né, um spoilerzinho do que se trata a parábola dos talentos. Agudeza de espírito, disposição natural ou qualidade superior, espírito ilustrado e inteligente, de grande capacidade. Quem traz isso para a gente é o dicionário Michaelis. Então, só baseado nesse pequeno resuminho aqui, dá para a gente ver quão grandiosa é essa parábola e quantos ensinamentos ela vai trazer para nós. Vamos à parábola. A parábola dos talentos. Um senhor que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantia. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 ao 30. O que nós podemos entender dessa parábola aqui? Vamos por partes. O Senhor, quem que é esse Senhor? Alguém quer? Exatamente. O Senhor é Deus, não é? Que ao sair de viagem, o que significa Deus ao sair de viagem? Ele sai das esferas superiores, ele cria o nosso planeta, deixa aqui os inúmeros talentos, as inúmeras possibilidades, os inúmeros recursos para que nós possamos usufruir deles e sai de viagem. Ele volta para as esferas superiores, onde ele chamou seus servos, nós,
depois da nossa criação, por Ele, a imagem e semelhança, centelha divina dele que somos, mas porém criados simples e ignorantes. Ele nos deixou aqui no planeta Terra, depois de toda a criação, para nós desenvolvermos e aperfeiçoarmos os nossos espíritos, correto? Confiou-lhes os seus bens, ok? Os bens são as disponibilidades que nós temos, os infinitos recursos que Ele nos dá, para Ele ver como nós vamos sair nas nossas encarnações, desde a nossa encarnação, que foi quando Ele nos criou, até as nossas posteriores reencarnações, para nós podermos aperfeiçoarmos o nosso espírito, correto? A um Ele deu 5 talentos, o outro 2, de acordo com a sua capacidade, ao outro 1. Mas por que de acordo com a sua capacidade? Porque Ele sabia que todos nós somos diferentes. Nós somos centelha divina que veio dele, mas cada um tem as suas habilidades, cada um tem um progresso, cada um tem um adiantamento diferente. Por isso, da distribuição desigual, não é? Das capacidades de cada um. O que tinha 5 talentos saiu e os aplicou imediatamente. Quem que é esse que saiu, esse servo que saiu e aplicou esse talento imediatamente? É aqueles que já encarnaram várias vezes, reencarnaram, já estão num processo mais adiantado, no seu processo de evolução. Por isso que a eles é dado mais, para ver o que é que eles vão fazer com essas habilidades. Se eles vão continuar aperfeiçoando, se eles vão ficar ali parados também no tempo, né? Não, isso aqui já está bom, não precisa evoluir mais. Então, esse é o servo dos 5 talentos. E ele também é designado para a Terra para poder exercer uma função, seus bens, seus dons, na verdade, sobre um âmbito maior do planeta. É um âmbito mundial, vamos falar assim, correto? O segundo, ele recebeu 2 talentos. É o servo mais humilde. Ele vai com mais humildade e aplica os seus 2 talentos numa esfera menor. É na sua cidade, é na sua família, né? Porque a nossa primeira convivência em sociedade é na nossa família. É a pequena sociedade. Esse é o servo dos 2 talentos. Ele vai desenvolver a sua capacidade, os seus dons, a sua sabedoria dentro de uma pequena sociedade, começando dentro da própria família, né? Eu acho que desse servo de 2 talentos nós estamos inclusos, né? Estamos também no de 5, lógico, mas também no de 2 talentos. E desse de 1 talento, por que ele foi lá e escondeu? Ah, eu já estou aqui nesse planeta Terra, eu já reencarnei bastante, já tá bom, né? Ah, eu vou ficar aqui, não vou fazer nada não. Né? Vou aproveitar, largar para lá, tá bom sim, no dia que eu voltar, acertar as contas lá. Vou ver como é que está o meu livrinho de débito e crédito lá. Né? Só que, o que acontece? Quando nós chegamos lá do outro lado, quando o grande Senhor, né, o Senhor do tempo, muito tempo depois, quando nós desencarnamos, olha lá, ó, ele vem receber de nós que ele nos deu. Né? Prestação de contas. Que prestação de contas que nós vamos dar a Deus? Os espíritos superiores. Né? Então ele volta e pergunta, né? O que fizeste dos talentos que eles dei? É onde nós vamos ter que chegar lá como dos 5 talentos. Eu ganhei 5 e estou te devolvendo mais 5. Está de acordo com seus preceitos, com seus propósitos? Foi isso aqui que o Senhor tem como direcionamento na minha vida? Foi isso aqui que eu me propus a fazer quando eu reencarnei novamente? Eu fiz isso e mais além. Então, ok, né? Tá tudo certo. Você foi bom, servo fiel, e você participará comigo da glória, né? Como diz os nossos irmãos, da glória eterna. O que tinha 2 talentos? Também mais humilde,
mas dentro dos círculos menores, né, dentro das casas religiosas das nossas famílias, porque a casa religiosa também é uma extensão dos nossos lares, dentro dos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, nós servimos com mais humildade. Mas vamos lá prestar as contas. E aí, como é que foi? Deu tudo certinho? Foi o que o senhor planejou para mim? Eu cumpri direitinho o que eu tinha falado? Deixei de cumprir também? Sim, você cumpriu. Foi de acordo e um pouco mais além. E cumpriu com humildade, né, que é o mais importante, cumprir as tarefas com humildade. Então, você participará da glória também comigo. E o servo do um talento? Né? Por que ele foi lá e enterrou lá? Ah, vou cavar aqui um buraquinho aqui, porque meu senhor é muito severo, né? Ele colhe onde não plantou, então eu tenho que dar satisfação desse talento, né? Que medo que levou esse servo a esconder esse talento e não desenvolver esse talento aqui, nessa reencarnação? O que levou ele a deixar de aproveitar essa oportunidade que ele teve de melhorar como pessoa, como espírito, né, de ajudar a fazer algo de bem? Talvez nem tão grandioso a tarefa dele era, né, assim, proporções maiores, como que ganhou 5 talentos, mas era uma coisa pequena que ele dava conta, que ele se propôs a fazer, chega aqui e não cumpriu, né? Ah, eu vou enterrar isso aqui, depois eu levo de volta e entrego para o meu Senhor. Mas o que eu fiz dessa reencarnação que eu não aproveitei nada dela, né? Então, vamos olhar para isso também, porque não podemos esconder os nossos talentos. Nós estamos aqui para desenvolvê-los, não é para enterrá-los e voltar para a casa do Pai, né, da mesma forma que chegamos aqui, correto? Nós estamos num prezinho ainda, né, mas nós temos que fazer a nossa parte para nós podermos passar de ano, correto? Bom, aí isso aqui nós já falamos, né? Aí o Senhor respondeu porque recebeu um talento, mas por que você não entregou o meu talento para os banqueiros? Quem que são esses banqueiros? Eram os servos mais preparados, os que já estavam mais preparados, os que quiseram auxiliar, quiseram alertar, ó, vamos sair disso aqui, vamos fazer algo grandioso. Talvez assim até sem aparecer, não quero aparecer, mas eu estou aqui, eu estou te apoiando, o famoso apoio moral, né? Estou rezando, estou contribuindo de alguma forma, né? É isso que o Senhor quis dizer, né? Contribua de alguma forma. Se eu não sei o que eu fazer com o meu talento, eu vou até o meu irmão, ô Vanja, me ajuda aqui a desenvolver o meu talento, né? Doroteia, o que eu vou fazer com o meu talento? Me ajuda a descobrir o meu talento para nós desenvolvermos juntos, né? Isso é entregar aos banqueiros, é entregar a alguém que tem um entendimento maior para podermos auxiliar nesse desenvolvimento dos talentos, certo? E por que tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10 e lance o servo nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes? Porque nós vamos desencarnar e vamos ficar no nosso temido umbral, né? Refletindo sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, as nossas formas de pensamento, sobre as emoções que advêm do pensamento. Por que eu não aproveitei a minha encarnação? Por que eu me entreguei para um lado, né, que não foi o combinado, foi um lado mais sombra? Mas esse lado sombra está aqui para nos auxiliar também, né? Se não fosse para auxiliar, ele também não existiria, não é? Então, por isso que ele é lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque é lá que nós vamos, nosso banquinho de pensamento é lá, né? Para a gente poder, o que eu fiz de errado? Para a gente poder aprender, para nós abrirmos o nosso coração, né? Sermos mais amorosos conosco mesmo, em primeiro lugar, para sermos mais amorosos com os nossos irmãos, para nós entendermos o que é o propósito que Deus nos deu, certo?
Diante dessas questões, alguma pergunta, gente? Tá todo mundo entendendo bem? Tá bem? Diante disso, nós temos aqui, 10 lições sobre as parábolas dos talentos. São pequenas lições, mas são reflexões, são lições acompanhadas de pequenas perguntas. Primeira lição: Deus confia em nós. Na parábola, o Senhor entrega talentos, que é uma moeda de grande valor na época, aos servos, segundo as suas capacidades. Ele confia que cada servo é capaz de multiplicar o que lhe foi dado. Isso nos ensina que, de alguma forma, somos todos escolhidos e capacitados para cuidar do que Deus nos dá, seja tempo, habilidades ou recursos. A perguntinha que fica aqui: nós sentimos que Deus confia em nós para cumprirmos o nosso propósito? Se Ele acredita em nós, se Ele nos dá a oportunidade da reencarnação, Ele já nos manda para esse plano, né, para essa mãe terra, já capacitados. Ele sabe que nós somos capazes. E por que nós não acreditamos nesses propósitos? Por que nós não confiamos no propósito que Ele tem para nós? Por que nós questionamos? Por que nós vivemos indagando? Né? Por que tem que ser assim? Por que não é assado? Nós não confiamos nas nossas habilidades. Nós nos comparamos com o outro. Né? Não é para nós nos compararmos com o outro. Se nós nos espelharmos no outro para sermos igual, né, uma pessoa que a gente admira pelos seus atos, pelas suas boas ações, é diferente de se comparar com outra pessoa. Né? Esses são os propósitos que Deus dá para a gente. Nós já nascemos com eles. Nós temos que aprender a enxergá-los, nós temos que aprender a senti-los. E quando a gente sente com o coração, nós naturalmente colocamos esses talentos para um trabalho maior, certo? Sem duvidar de que somos capazes e sem duvidar que Deus confia em nós. Segundo, cada um recebe de acordo com as suas capacidades. Os talentos foram distribuídos de forma desigual. Um recebeu 5, outro 2 e o último apenas 1. Isso nos lembra que cada pessoa é diferente e recebe dons únicos e personalizados. Está vendo do porquê nós não podemos ficar nos comparando com o outro? Somos únicos e personalizados. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, com certeza. E nós temos que confiar nele por isso. Ele já sabe que somos únicos e personalizados. Em vez de comparar o que temos com os outros, é preciso reconhecer que temos exatamente o que precisamos para o nosso crescimento. Né? Estamos aceitando nossas capacidades ou nos comparando com os outros? Eu realmente aceito, nós aceitamos as nossas responsabilidades, os nossos dons. Nós aceitamos como eles são, como Deus nos deu para desenvolvê-los. Ah, mas o outro faz assim, o outro faz assado. Mas o outro às vezes está enquadrado nos 5 talentos. Ele já teve outras vidas, já teve mais reencarnações. Então ele já sabe melhor administrar os dons. Nada impede de nós nos espelharmos nele para seguirmos também, mas não compararmos, porque somos, novamente, únicos e personalizados. E Deus sabe disso muito bem. Nós é que às vezes nos ficamos na dúvida, né? Será mesmo? Será que eu tenho esse talento? Será que eu não tenho? Por que fulano tem e eu não tenho? Eu tenho. Nós temos. Então deixa eu enxergar qual que é o talento que eu tenho aqui, né? Seja para um trabalho
na casa espírita, seja um trabalho no campo social, seja um trabalho de aperfeiçoamento moral também, não é? Então, nós temos os dons, nós temos que saber reconhecê-los. 3. A importância do empenho. Os servos que receberam 5 talentos e 2 talentos, imediatamente começaram a investir. Eles não perderam tempo, mas agiram com determinação para multiplicar o que receberam. Essa ação rápida ensina que devemos ser diligentes e comprometidos com o que fazemos, pois nosso empenho será recompensado. Estamos agindo com dedicação em relação aos nossos dons e oportunidades? Nós realmente estamos nos dedicando ou fingimos que nos dedicamos, né? Eu vou fazer aqui uma meia boca, né? Deus, depois eu faço de novo. Não, não é? Temos que ser ágeis e fazer com destreza, com leveza, com dedicação, com amor. Afinal de contas, o amor é que flui, faz fluir. O amor faz tudo ficar mais leve, né? Então nós temos que entender esse fluxo para podermos agir a tempo e investir os nossos talentos com agilidade, sem perda de tempo, sem deixar para depois e sem fazer mal feito, né? É importante. O medo. 4. O medo é um obstáculo. O servo que recebeu um talento ficou com medo de perder o que tinha e o enterrou. O medo o impediu de tentar algo novo e arriscar. Quantas vezes o medo nos paralisa? Esse servo simboliza a tendência humana de se apegar ao seguro e ao confortável. Mas a parábola nos chama a superar o medo e usar os dons. Quais medos nos têm impedido de agir em nossa vida? Medo de sermos humilhados? Medo de não sermos compreendidos? Medo de sermos dados como loucos? Muitas vezes, né? Nós somos taxados dessa forma. Aquele ali tem um pensamento que não condiz, não. É muito fora da caixinha. Mas a gente tem que ser fora da caixinha. A gente tem que questionar. A gente tem que analisar. Nós temos que ter os nossos próprios pensamentos. Nós não podemos deixar que o medo nos paralise por causa disso. Passarmos por ridículo, né, perante as pessoas, pregando a palavra ali, ó, quem está escutando? Alguém escuta, alguém coloca em prática, não é? A gente acha que não, mas às vezes num simples bom dia, você já muda o dia de alguém, o jeito que você fala, o tom que você fala, o gesto que você faz de estender a mão. Que medo é esse que as pessoas têm hoje de dar um bom dia? Né? Dar um oi, uma palavra amiga, de aconchego, de consolo, né? 5. Somos responsáveis pelo que nos é confiado. O Senhor volta e pede contas a cada servo. Esta parte mostra que precisamos ser responsáveis com o que recebemos, pois um dia deveremos responder sobre como usamos nossos talentos. Não importa a quantidade, mas o que fazemos com ele. Essa responsabilidade nos coloca em uma posição ativa, como administradores daquilo que temos. Como nós temos administrado os dons e os recursos que nos foram confiados? Nós temos administrado bem? Nós temos sabido, né, levar com destreza, com leveza, repassar esses nossos conhecimentos, por mais que a gente pense que não tenha, mas todos nós temos. Com amor, com carinho, com dedicação, com responsabilidade, né? Nós temos que saber fazer isso. Ser responsáveis. Nós estamos sendo responsáveis afetivamente com os nossos irmãos?
Quantas vezes nós deixamos de ser, né? Responsabilidade afetiva, muito se fala, mas pouco se sabe. E muito menos se faz, não é? A responsabilidade afetiva, ela não é restrita a relacionamento amoroso, não. Muitas pessoas acham que sim, né? Relacionamento de parceiros, mas não é. Responsabilidade afetiva é para com a gente e para com os nossos irmãos, independente de que relacionamento você tem ali, né? Relacionamento de amizade, que seja um familiar, ou que seja os nossos companheiros e parceiros de vida. Mas essa responsabilidade nós temos que ter, né? Aqui ele nos cobra essa responsabilidade para com nossos irmãos e para conosco mesmo. 6. Deus recompensa a fiel administração. Os servos que multiplicaram os talentos foram recompensados com mais responsabilidades e alegria. A fidelidade nas pequenas coisas resulta em grandes recompensas. Essa lição nos ensina que a verdadeira recompensa vem de nossa dedicação e comprometimento, não apenas do resultado. O que temos feito para sermos fiéis nas pequenas coisas? Porque nós não podemos só pensar nos resultados. O resultado é só uma consequência daquilo que nós estamos conquistando no meio do caminho e através dos nossos processos de aperfeiçoamento moral, né? Aperfeiçoamento amoroso, porque hoje em dia o amor está faltando muito nos nossos corações como um todo, né? Não é o amor que adoece, porque tem amor que adoece, que é o mesmo amor que cura. O amor que adoece é o amor possessivo, o amor narcisista. O amor que cura, não, ele é diferente, né? Então, nós temos que usar esse amor que cura para nós fazermos as pequenas coisas valerem a pena, para nós ter o resultado que nós queremos, que nós desejamos através da santificação das pequenas coisas, né? Agradecer sempre, oferecer sempre a Deus os pequenos atos do dia a dia, os pequenos milagres do dia a dia, não só ficar esperando o grande milagre, porque o grande milagre é feito dos pequenos milagres do dia a dia, né? Então nós temos que santificar o mundano. Isso a gente aprende muito nas aulas de yoga. Vamos santificar o mundano para nós podermos ser acolhidos por Deus, não é? Santificar amorosamente, oferecer a Ele nosso dia, os nossos talentos, para que nós possamos entender o tamanho dessa responsabilidade, porque Ele confia em nós, então a responsabilidade nossa é muito grande também. E às vezes nós não temos noção disso. Nós não temos noção da nossa responsabilidade. Por isso, talvez a gente de vez em quando haja como servo de um talento. Vou deixar para depois, tá bom aqui, tá confortável aqui, né? Tá gostosinho aqui, né? Não, mas eu tenho que dar um passinho pro lado aqui, nem que seja, tá ruim, mas eu vou mudar, eu vou ter essa responsabilidade de mudar, né? Quando nós assumimos as responsabilidades, a vida da gente muda, independente de qual responsabilidade seja. A vida se torna mais leve, mais tranquila. E nós, com a nossa fidelidade ao Pai, vamos colher as nossas recompensas. Número 7. A zona de conforto não é um lugar de crescimento. Acabamos de falar. O servo que enterrou o talento optou pela zona de conforto, onde pensava estar seguro. Mas, na realidade, ele estava evitando o crescimento e a responsabilidade. A parábola ensina que o crescimento exige esforço e, muitas vezes, sair do que é familiar e confortável para alcançar novos patamares. Estamos saindo da nossa zona de conforto para crescer? Né? O que é que nós temos feito para sair da nossa zona de conforto? E habilidades nós temos muitas. Se nós não saímos da nossa zona de conforto, se a gente não for lá fazer, para a gente ver como é que é, porque se a gente errar também é um aprendizado.
E se a gente não errar, como é que a gente vai saber se é bom, se é ruim, se eu quero, se eu não quero? Ah, mas eu não posso errar. Pode sim. Quem falou que não pode? As nossas sombras, que são os nossos erros, que nos acompanham a vida toda, elas sempre nos ajudam nesses aspectos. O que é que você tem a me ensinar? Né? Não vou fazer dos erros os inimigos da vida, das nossas sombras, os inimigos da vida. Vão caminhar comigo. O que é que você tem a me ensinar? Não é por quê, é para que você está aqui? Para que você está caminhando comigo? Né? Para que você serve? Não é uma pergunta? Para quê? Vamos conversar com as nossas sombras. A gente perder esse medo de sair da nossa zona de conforto. Aqui hoje, ó. Né? Não está o exemplo? Marcelene faz uma palestra para mim. Nossa Senhora, verdade ou mentira? Eu deixei a Vanja quase doida. Né? Foi ruim? Foi ruim. Eu acho que foi ruim. Foi péssimo. A segunda foi mais ou menos. Né? Terceira foi boa. Terceira foi boa. Foi ótimo. E assim, sucessivamente, a gente vai se aperfeiçoando. Eu também tinha medo de estar aqui, de falar. Eu estava falando ali, o que é que eu vou falar? Mas você já falou várias vezes sobre isso. O que é? Que medo que é esse? Aí, ó. Não é? Não estava querendo sair da minha zona de conforto, mas estou aqui. Pezinho quebrado, sacrifício mais agradável a Deus, não é? Então, a gente aprende muitas coisas. Vamos sair da zona de conforto. Não vamos ficar lá, né? Porque está quentinho, porque está gostoso, porque está bom aqui. Não. Vamos mexer. Vamos mexer e sair dessa zona de conforto. Número 8. Desperdiçar o talento é ignorar o propósito. Ao esconder o talento, o último servo ignora o propósito pelo qual ele foi confiado. O talento tinha um propósito: ser multiplicado e gerar frutos. Ao não fazer isso, o servo demonstra que não entendeu a intenção do Senhor. Desperdiçar nossos dons, de certo modo, é desvalorizar o que recebemos. Como temos tratado o propósito dos talentos que recebemos? Nós temos valorizado, né? Nós temos multiplicado, nós temos gerado bons frutos. Como que nós temos tratado esses talentos? Daí, que é porque eu fiquei pensando, por isso que toda hora eu falava da parábola do semeador, não é? Ali, ó, em qualquer, multiplicar e gerar frutos. E o que a parábola do semeador fala? Do plantio nos diversos solos, nos nossos diversos solos interiores. Como que essa semente vai brotar? Como é que ela vai frutificar? Como é que ela vai crescer? Ela vai dar bons frutos? Ela vai dar maus frutos? Vou fazer a poda na hora certa? Né? Então, é um ponto para a gente pensar. Como que nós temos tratado os nossos talentos? Outra coisa, número 9, o desempenho e o esforço importam. A parábola destaca que o esforço dos servos fiéis é valorizado. Eles não ficaram passivos, mas trabalharam ativamente para crescer. Nossa dedicação em crescer e multiplicar é essencial para sermos reconhecidos e abençoados. Deus vê não apenas o que temos, mas o que fazemos com aquilo que temos. O que nós temos feito, né? Temos colocado esforço em multiplicar nossos talentos? O que nós temos feito com os nossos talentos? Eles estão germinando em terras férteis, terras pedregosas, terras areosas, terras infrutíferas. Nós temos regado com amor, com carinho, com a caridade, com os preceitos morais de Cristo. Né? Número 10. A alegria do Senhor é a maior recompensa. A frase final que o Senhor diz aos servos fiéis é: entra na alegria do teu Senhor.
Isso nos lembra que a verdadeira felicidade e realização vem quando somos fiéis e cumprimos o nosso propósito. No final, a maior recompensa não é material, mas espiritual. A comunhão com Deus e a paz de termos feito parte. Temos buscado a alegria de Deus em nossas ações diárias? Nós estamos fazendo parte, trazendo Deus conosco, nos nossos pequenos trabalhos, desde o nosso levantar, abrir de olhos, na verdade, até o nosso deitar. Já que o nosso propósito é participarmos com Ele, né? Nos sermos abençoados de estarmos um dia ao lado dele, de voltarmos a sermos essa centelha divina da qual esquecemos que somos, né? Nós temos feito a nossa parte e as coisas estão todas dentro de nós, todos os nossos talentos, os nossos adubos, os nossos terrenos. Nós temos os nossos vacilos? Temos. Mas errar faz parte, ninguém disse que errar é errado. Se eu não errar, como é que eu vou aprender? Né? Então, nós temos que pensar que a felicidade e a realização é quando nós cumprimos tudo com amor, junto aos preceitos que Deus nos deu. Que o Cristo trouxe para junto de nós. Que Ele trouxe como exemplo vivo no meio de nós. Pegando as histórias do dia a dia, da época, né? Trazendo em forma de parábolas para que todos entendessem quais eram os propósitos, quais eram os ensinamentos, e que o amor é que supera todas essas mazelas. Mas nós temos que sermos amorosos primeiramente conosco, para podermos ser amorosos com o nosso próximo também, né? Bom, então aqui podemos concluir com algumas reflexões. Essas reflexões aqui nós vamos, é o para casa, né? A gente poder refletir sobre. A parábola dos talentos é um chamado à autorreflexão. Somos convidados a pensar sobre nossa própria jornada. Estamos usando nossos talentos de forma consciente? Não é no automático, gente, porque muitas vezes nós vivemos no piloto automático, né? Acordar, tomar café, fazer caminhada, trabalhar, academia, almoçar, voltar para o trabalho, jantar, ir na casa espírita, né? Ah, mas aqui, o que foi que aconteceu lá? Não sei. Né? É de forma consciente. Ó, eu estou aqui no meu estado de presença. De corpo, mente e de espírito. Estamos enfrentando nossos medos e nos comprometendo a crescer? Essa história não é apenas uma lição moral, mas é um desafio para cada um de nós desperte para as possibilidades e o propósito que temos em nossa vida. Quantas vezes nós não estamos, né, adormecidos? O que é o adormecer? É não estar consciente, não estar presente, não estar no estado de presença. Estado de presença é uma coisa, né? Estar presente é outra. Porque estar presente, o físico sim, ele está presente, mas o estado de presença é diferente. O estado de presença, meu pensamento me acompanha, meu sentimento me acompanha. Nós temos que estar consciente disso. Porque às vezes nós temos um estado consciente que está inconsciente. É o quê? É o automático, é o piloto automático, né? Nós não temos nem a consciência que estamos inconscientes. Assim, ao buscarmos multiplicar nossos talentos, também buscamos crescer com fé, coragem e comunhão com Deus, encontrando dessa forma a verdadeira alegria. O que é a verdadeira alegria nossa e do nosso Pai, e do nosso Mestre?
que nós voltemos a ser aquela centelha divina que veio dele e que nós esquecemos de que somos. Tem tantas coisas para nos distrair, né, aqui nesse planeta, essa mãe terra que nos foi dada, que às vezes nós esquecemos. Que viemos do Pai, ao Pai retornaremos, então nós somos centelhas. Pequenas fagulhas em crescimento, não é? Bom, e por que é que toda hora eu falava, né? A parábola do semeador. Aí eu fui pensar, e fui fazer umas pesquisas aqui, ó. O que elas têm em comum? Todos recebem algo valioso para desenvolver. Não basta receber, é necessário cultivar. Cada pessoa responde pelo que faz com aquilo que recebeu. Conhecimento, dons, oportunidades, recursos espirituais, né? Porque legado, falar nisso, gente, o legado não são só os nossos filhos que nós deixamos, não. Às vezes nós não temos filhos, mas nós deixamos um legado imenso de conhecimentos, de pessoas com os bons dias que nós damos, que mudam as suas vidas, né? Então, isso também é legado. Pessoa lembrar da gente, fala, puxa vida, aquela pessoa ali tem uma boa energia, ela tem um papo bom, fala sobre ideias, né? Isso é legado também, né? As parábolas ensinam maturidade e autorresponsabilidade. Crescimento exige ação. E elas também criticam ali, ó, a estagnação, o medo, a improdutividade e a negligência. O medo e as distrações impedem a expansão. Bloqueios internos impedem prosperidade e evolução. Quantas vezes nós temos os nossos bloqueios, né? Nós mesmos criamos os nossos bloqueios. Eu não dou conta, né? Quantas vezes a gente cresceu? Você não dá conta, menino, escutando isso. Você fica lá, no inconsciente. Quando chega a hora de fazer florescer, fazer frutificar, de brotar, sementinha, tem isso aí, ó, lá no nosso inconsciente, sem a gente saber, né? Frutificar é uma lei espiritual. Nós temos que frutificar aqui para podermos alcançarmos outros mundos, né? Os mundos superiores, os mundos felizes. Se eu não me engano, eu fiz uma vez um paralelo entre os mundos, foi numa palestra que eu fiz lá na outra casa, falando assim, ó, que nós ainda estamos nos pezinhos, gente. Nós estamos nos pezinhos mesmo. Nós não passamos nem para o primeiro grau. Então nós temos que fazer valer a pena, fazemos frutificar para nós termos o merecimento de participarmos dos outros mundos. Tudo aquilo que é bem cuidado, cresce, né? Vamos regar, vamos colocar o adubo, vamos fazer as podas, né? Conversar com as nossas sombras, qual que é o meu próximo ensinamento agora? Qual que é o nosso próximo ensinamento? Né? E caminhando junto de nós aprendemos muito com elas. Não podemos pensar, deixar ela lá no cantinho do esquecimento, falar, você fica aí que eu vou caminhar sozinha. Não caminha, não. Porque se ela está aqui, é para nos lembrar de alguma coisa. Né? Ambas falam sobre consciência interior. Né? Porque o despertar, ele é interior. As nossas consciências são nossas, individuais. O caminho é individual e intransferível. Temos os apoios, não é? Temos os amigos de caminhada, temos os percalços do caminho, nós aprendemos com eles, mas o mergulho é interior para o nosso crescimento. As duas parábolas apontam para desenvolvimento pessoal, consciência, sabedoria e alinhamento espiritual. Todos esses pontos aqui, ó, é o que as duas têm em comum. E muitos outros mais que eu peguei os mais importantes para a gente estar colocando aqui hoje.
isso que toda hora eu falava da parábola do semeador, né? Mas enfim, porque era para a gente fazer, né? Esse parâmetro aqui, esse parâmetro para ver aqui, ó. O que as duas podem ensinar para nós? Né? O que delas estamos trazendo para a nossa caminhada? E em uma frase, o que é que isso tudo aqui fala? A vida sempre multiplica aquilo que encontra espaço, consciência e cuidado para crescer. Então, vamos dar espaço, vamos ter consciência e vamos cuidar dos nossos dons, dos nossos talentos, né, para que possamos crescer. Inclusive, eu ia trazer, eu esqueci. Tem uma música bem antiga, 1985, chama Viagem ao Fundo do Ego. A letra dela é uma letra lindíssima. Ela fecha exatamente com isso aqui, ó. Mergulho, consciência interior. Mais ou menos assim, ó, a letra. Há um lugar místico em mim, algo assim bem impossível. Um planeta inexplorado, um horizonte perdido. Me embrenhei na mata virgem como um nativo zumbi. Mergulhei fundo no oceano e como já que custou partir. Explorador sem experiência, marinheiro de primeira viagem. Levei tudo o que eu tinha. E o que eu tinha era só coragem. Coragem para enfrentar, frente a frente eu comigo, como se enfrenta um irmão no exército inimigo. Coragem para enfrentar, frente a frente eu no espelho, como se encontra um irmão que lhe nega um conselho. Quase no fim da estrada, uma voz veio me dizer: cuidado, se você quer seguir, não vai gostar do que vai ver. Minha volta foi difícil, retornei de mãos vazias. Dessa minha egotrip, não fui Davi, nem fui Golias. Esqueci o resto da letra. Explorador sem experiência, viajante sem bagagem. Perdi tudo que eu tinha, e o que eu tinha era só coragem, né? Coragem para enfrentar, frente a frente, eu comigo, como se encontra um irmão no exército inimigo. Coragem para enfrentar, frente a frente, eu no espelho, como se encontra um irmão que lhe nega um conselho. Eu acho essa letra fantástica, porque ela fecha com isso tudo que nós acabamos de falar aqui, ó. E quem é essa? Essa música é de um grupo musical que chama Egotrip. Até o nome é muito sugestivo, né? Eles gravaram apenas um LP na época. O baterista, ele era filho do Raul Gil, ele entre um show e outro sofreu um acidente e faleceu. E eles resolveram ficar por aí, porque foi ele que compôs essa música. Em homenagem e respeito, eles não gravaram mais. Mas a letra é fantástica. É muito bonita, é uma letra para a gente refletir, para a gente levar para casa, para a vida, para o coração. Não é? E ver em qual viagem nós estamos. Nós estamos sendo um pouco Davi, um pouco Golias, uma hora um pouquinho de cada um, né? Porque nós precisamos também desses dois seres maravilhosos e exemplos fascinantes para nós podermos crescer espiritualmente, né? E frutificarmos os nossos dons e os nossos talentos. Gratidão. Nós agradecemos. Obrigada.